Cristina, eu quero falar com você sobre o que aconteceu lá, que segunda-feira Israel começou essa maior operação militar da Cisjordânia nas últimas 2 décadas. Essa operação resultou na morte de 12 palestinos, um soldado israelense, deixou dezenas de feridos. O que está acontecendo por lá, Cristina? Um tensionamento muito grande, Miriam, pessoal. O que nós observamos foi um ataque que, na verdade, não era esperado. Eu acho que é extremamente importante a gente destacar isso que você falou, Miriam, de que é a maior onda de violência dos últimos anos. Isso não significa que a violência ela tenha cessado em nenhum momento. Ela permanece à medida que a solução política, ela há muito tempo não é negociada. Então, o timing é que a gente precisa se perguntar, né? Por que agora? Por que nesse momento? E a alegação oficial do governo israelense é que havia uma constante ameaça vinda de grupos terroristas atuantes, né, em meio à população civil dentro dessa região, né, de Jenin. E que por isso há uma justificativa clara, né, de que esses terroristas estariam misturados à população civil. Então, a justificativa clara para a operação, que inclusive, né, em alguns lugares a gente leu, foi definida como uma operação especial, que já nos lembra, né, o nome de outra operação especial que a gente está vendo sem cessar da Rússia na Ucrânia, que esse era o momento de combater os terroristas. Então, é toda um vácuo, né, de negociações, uma ausência de posicionamentos da comunidade internacional e essa justificativa oficial de que foi uma operação feita para coibir atentados terroristas. Mas é sempre preocupante, né? Eu acho que às vezes a gente usa até várias vezes a mesma palavra. Então, por exemplo, hoje eu já usei preocupante várias vezes. Mas de fato é. Por quê? Porque a situação Israel-Palestina ela vem atravessando uma fase de negociação de estagnação de negociações há muitos anos. A gente não vê hoje uma vontade de negociar, ou seja, nem os grandes estados envolvidos que faziam essas negociações andarem, como os Estados Unidos estão intervindo. A Palestina está muito fraca, né, depois daquele desmonte dos acordos de paz dos anos 90, e Israel vem sendo governado cada vez mais por coalizões de extrema-direita e que tem o objetivo de manter e ampliar até o controle de Israel sobre determinados territórios, independente das resoluções das Nações Unidas. Então, são fatos que eles vão se acumulando e levam a uma reprodução, a uma escalada constante da violência. E aí eu até acrescentaria que, em termos de política interna, é uma das fases mais conturbadas da história de Israel também, com dificuldades de formação de governo, embora a extrema-direita ela consiga se manter no poder por meio da montagem de coalizões com o atual chanceler, né, Bibi, com o Netanyahu, há também uma divisão muito grande. Nós tivemos problemas recentemente com manifestações populares. Então, não só a gente tem uma onda de violência em termos de política externa, mas também dinâmicas controversas na política interna que muitas vezes têm tomado também o noticiário. Ô, Cristina, eu quero chamar aqui para essa conversa o cientista político e ex-paraquedista do Exército de Israel, o Eitan Gottfried. Vai falar com a gente diretamente de Israel. E, Eitan, você está aqui com a gente, Eitan? Oi, Bem-vindo. oi, tudo bem? Oi, oi, Cristina. Oi, Miriam. Antes de tudo, obrigado pelo convite do My News. E obrigado A também gen- para o Instituto Brasil-Israel, que fez a ponte. Então é um prazer estar aqui com é. todo mundo. A gente que agradece, o Eitan chegou até nós por meio de uma indicação do Instituto Brasil-Israel. Eitan, eu queria que você contasse como é que é o clima aí, né? Os jornais daqui falam da maior, né, ação em 20 anos. Eu sei que Israel tem sempre um ambiente um pouco tenso, né? Tem policiais por todos os lados, a gente vê os militares nas ruas. Tá mais tenso? Ou talvez, não sei, você me diga, não, Miriam, não tem nada tenso aqui, mas como é que tá o clima por aí? Eita. Então, primeiro de tudo, é importante falar que Israel
infelizmente, a gente convive com situações assim, de conflitos militares e de atentados terroristas. É uma questão cotidiana, e eu digo isso infelizmente. Mas a população, ela soube se acostumar de certa maneira e também continuar a sua vida normal. E, obviamente, essa última operação agora, desses últimos dias, em Jenin, obviamente afeta todo o consciente, né, da população. Os noticiários só falam sobre isso. Todos os pais que têm filhos no exército ficam muito nervosos para escutar se seus filhos estão bem. Mas eu acho que eu não colocaria a situação israelense como tem polícia na rua o tempo inteiro e militares o tempo inteiro. Eu acho o contrário. Eu acho que Israel é um país muito seguro de se viver, muito mais seguro do que se vive no Brasil de maneira diária. Mas, obviamente, que questões como o conflito que está acontecendo agora impactam, né, na tranquilidade ou no nervosismo aqui do dia a dia. E você falou, né, que foi a maior Ação. operação da Cisjordânia. É verdade se você olhar a questão da cidade de Jenin, né? A operação em si não foi uma operação de grande escala. A gente teve operações muito maiores, por exemplo, em 2014, teve uma operação muito maior, até mesmo há 2 anos atrás, em Gaza. Mas sim, o que essa operação, ou pelo menos o que o exército tentou fazer na operação, é desmantelar facções terroristas novas que saem de Jenin. Jenin é uma cidade palestina no norte da Cisjordânia, que muitos terroristas saíram dessa cidade para cometer atentados terroristas dentro de Israel. E só 2 semanas atrás teve uma explosão num carro militar israelense perto da cidade de Jenin. E com essa operação, que durou algo como 3 dias, Israel encontrou centenas de explosivos e de armas e a gente chama quartos de guerra, que monitoravam cidadãos israelenses e também exército israelense para cometer ataques terroristas. Então, acho que o exército conseguiu, de certa maneira, o seu objetivo de encontrar certas capacidades terroristas dentro de Jenin. E, obviamente, agora esperamos todos que a gente consiga ter dias mais tranquilos por aqui. Agora, Eitan, como é que é esse lugar aí, né? Jenin tem várias unidades palestinas, tem um campo de refugiados no centro da cidade. Eu li que as pessoas que vivem nesse campo de refugiados vivem em condições precárias, que tem uma superlotação. Quem é que está ali nesse campo de Jenin? Quem é que o exército israelense está combatendo ali? Perfeito. Então vamos rapidinho, repasse histórico. Israel foi formado em 48. Em 67, na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou o território da Cisjordânia, que é um território bem grande, da Jordânia. E nos anos 90, a partir dos acordos de Oslo, como a Cristina bem mencionou quando ela falou, se fez um acordo que Israel ia dar ou deixar a autonomia de certas cidades palestinas, as maiores cidades palestinas, para a autoridade palestina. Então, Jenin é uma cidade bem grande palestina, que fica bem no norte da Cisjordânia, e quem governa, em teoria, a cidade de Jenin é a autoridade palestina, tanto a nível de policiamento como a nível de governo. Hoje em dia, a autoridade palestina está enfraquecida, e isso também é uma questão pública, não só palestina, mas também israelense. É uma pergunta grande se Israel prefere uma autoridade palestina mais enfraquecida ou mais forte. Em Jenin existe um grande campo de refugiados palestinos, e ao longo dos anos a cidade de Jenin, especificamente o campo de refugiados, se tornou como se fosse um refúgio para facções que se identificam com grupos terroristas como o Hamas e também recebem certa influência de dinheiro iraniano. Então, por exemplo, a última operação que teve agora foi oficialmente contra uma facção chamada Brigada de Jenin, que ela é uma facção como se fosse irmã
da Jihad Islâmica, e eles assumiram alguns ataques terroristas nos últimos meses, e meio que era contra eles, só que olha o que aconteceu. Quando Israel entrou em Jenin para combater a brigada de Jenin em Jenin, Israel teve, ou seja, a operação começou de domingo para segunda, e na terça, ou seja, ontem, teve um atentado terrorista em pleno Tel Aviv, onde um terrorista atropelou civis que estavam andando, e depois ele saiu do carro para tentar esfaquear mais pessoas. Mais tarde, nesse mesmo dia, lançaram-se foguetes de Gaza para dentro de Israel. E o Hamas, que é outra organização terrorista, assumiu esse ataque. Então, de certa maneira, está tudo meio conectado, né? Acho que a população palestina, mesmo que em Gaza ou na Cisjordânia, sente que quando você ataca uma porção da população, você também se sente responsável. Israel tenta lidar com, tem grupos terroristas tentando atacar os civis. A gente não controla o dia a dia do que acontece em Jenin. A gente sabe que muitos terroristas vieram de Jenin, então meio que Israel sente que precisa fazer esse tipo de operação para poder controlar os danos de futuros possíveis ataques terroristas que podem sair de Jenin. Então, acho que pouco esse é o panorama contextual assim, do que está acontecendo. Sim, o chat está fervendo aqui e eu quero encaminhar uma pergunta do Luiz Ben para a Cristina, que ele perguntou especificamente para a Cristina. Agora eu perdi aqui um pouco, cadê? Que entrou tanta mensagem. Pera, é a primeira pergunta que ele fez para a Cristina. Eu quero tentar fazer todas, mas me dê um minutinho aqui. Oh, meu Deus. Achei. Cristina. Luiz Ben, obrigada pela pergunta. Você poderia falar sobre os pogroms na Cisjordânia, ataques de colonos israelenses contra cidades palestinas com apoio do IDF? Então, essas questões, né, gente, eu acho que é uma violência generalizada na região, né? Então, lógico que cada um dos lados vai dizer que está sendo atacado injustamente pelo outro e que cada um tem razão. Então, o problema é o seguinte, nós temos a construção dos assentamentos judaicos de maneira ilegal em territórios que são considerados territórios palestinos, né? Então, eu acho que até o Ethan falou muito importante dessa questão do contexto histórico. Em 1948, quando Israel foi criado também o Estado palestino. Então, nós teríamos, desde 1948, a demanda para a criação de 2 Estados soberanos dentro do contexto do Oriente Médio. Então, o Estado israelense e o Estado palestino. E a resolução das Nações Unidas com relação à criação do Estado palestino não foi respeitada. Então, desde 1948, isso é algo que fica pendente, sempre volta às mesas de negociação quando nós temos as grandes rodadas de negociação de paz. Então nós tivemos 1967 conflitos na região, 1973 também, mas ao mesmo tempo, nos anos 70, havia um desejo da comunidade internacional e de próprias parcelas do mundo árabe, principalmente relacionados ao Egito, de negociação de um acordo mais definitivo para a região, evitando confrontações. Então, logicamente, tá, gente, me desculpem se eu estou deixando de fora algum evento, mas são tensionamentos que eles vêm ocorrendo desde 1948. E sempre há uma discussão da devolução, né, de territórios que Israel conquistou nessas guerras. Essa é uma fórmula que foi implementada nos anos 70, na época pelo então secretário de Estado Henry Kissinger, nos Estados Unidos, que se chama Terra pela Paz. Ou seja, você troca o reconhecimento de Israel pelos países árabes pela devolução dos territórios ocupados e estando aí subentendido que no médio e longo prazo o Estado palestino ganharia seu espaço. Então, é um pouco esse o contexto, né, que vem dos anos 70, passa pelas negociações do Acordo de Oslo, que foram o grande marco das negociações de paz depois dos anos 70, ou seja, você também teve aí um intervalo de 20 anos, né,
sem grandes acordos, mas o que Oslo garantia? Ela garantia novamente a devolução dos territórios, na ideia da fórmula da terra pela paz, e estando embutido nisso a criação do Estado palestino a partir da instauração da Autoridade Nacional Palestina. Então aqui a gente está falando de grandes figuras da política mundial. De um lado, do lado israelense, o Yitzhak Rabin, do lado palestino, o Yasser Arafat. Só que depois, todos esses acordos, principalmente depois de 99, 2001, eles foram sendo desmontados, né? E nos leva à situação atual. Então aí, Luiz, só para chegar no ponto de dizer o seguinte, é realmente uma situação de construção de colônias judaicas em territórios que eles são palestinos, né? Essa construção, muitas vezes, ela se dá até com financiamento de grupos de interesse que estão localizados em outros estados e demonstra também a dificuldade e a falência de fazer cumprir as resoluções das Nações Unidas e a dificuldade de você combater a violência dos dois lados, né? Isso tem que ficar claro. Os dois lados têm episódios de violência e há, dos dois lados, uma não vontade de negociar. Como é que a gente conseguiu negociar esses acordos nos anos 70 e nos anos 90? Quando a gente tinha países, potências estrangeiras, e aí, especificamente, gente, nos anos 70 e nos anos 90, essa potência era os Estados Unidos, que atuavam como brokers da negociação, ou seja, mediadores da negociação. Qual que é o cenário agora que a gente vive desde 99, como eu disse, olha que eu até estou colocando antes dos atentados de 11 de setembro, mas desde 99 até 2023. A ausência de brokers reais para impulsionar a negociação e uma ausência de vontade dos dois lados política de negociar. E com isso a violência ela se perpetua. Então você vai ter periodicamente explosões de violência, explosões de guerra, como a gente tem visto agora, e também uma coisa que o Ita mencionou, que eu queria até recuperar. O que é melhor, uma autoridade nacional palestina forte ou fraca? Eu diria que é uma autoridade nacional palestina forte. Para quê? Para que se possa ter interlocutores reais para negociar e que não permitam o avanço de grupos terroristas que se alimentam muitas vezes da frustração da população de ver assentamentos construídos em terras palestinas, de não ver, em algumas ocasiões, o seu direito de ir e vir respeitado. Então, é algo que, se me permitem, eu acho que talvez a gente tivesse que começar novamente do zero para tentar voltar a uma mesa de negociação e lembrar dessas fórmulas do passado, né? Do Terra pela Paz, principalmente, são lembranças que funcionam muito bem, pelo menos na minha visão.